Quantos trouxeram a Bíblia? Diga glória a Deus. Olha aí, que bom. A Bíblia é muito bom. Pastor, mas eu não trouxe, está no celular. Você trouxe no celular, não é? Então, ou trouxe no papel, ou trouxe no celular, o que é que a gente sempre chama aqui de sabre de luz. Então, conecte ele, mesmo estando no modo avião, em modo offline. Eita, eu tô todo tecnológico hoje. Aí você abre aí para a gente poder começar Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos numa série de mensagens intituladas Os Candeeiros de Ouro. Os candeeiros de ouro, Jesus vai dizer a João, que tem a revelação quando está preso na ilha de Pátimos, que os candeeiros são as 7 igrejas a qual ele vai mandar uma carta a essas igrejas. Apesar de estarmos no livro de Apocalipse, essa série não se trata do livro de Apocalipse, mas ela trata das cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia. São 7. E são 7 porque talvez tenha um propósito de mostrar o período completo, porque Deus no 7º dia descansou, e a gente entende que nós estamos falando de um período onde de forma cíclica essas histórias de cada igreja se repetem durante a história da cristandade. Nós precisamos olhar por uma perspectiva histórica, aonde as cartas endereçadas à igreja por Jesus foram para as igrejas daquela época, porém, elas são aplicadas hoje em todas as nossas, em todos os nossos dia a dia, né? Ou seja, cada um de nós é uma igreja e a gente pode se sincronizar com aquilo que Jesus está enviando. Então imagine que Jesus está enviando uma carta e essa carta é para você. Hoje não seria mais uma carta, seria um e-mail, seria uma mensagem pelo WhatsApp. Então você imagine que Jesus está comunicando com você. E essa comunicação de Jesus, ela, nas 7 cartas, ela acaba obedecendo um padrão. Porque essas igrejas estão vivendo sob uma forte pressão. Elas estão sendo perseguidas, elas estão vivendo em um período em que há uma perseguição de um imperador. É a segunda pior perseguição do cristianismo. A primeira começa com Nero, depois vem para Domiciano. E Domiciano, que também a palavra César é título, e ele é o César de Roma nessa época. Nós estamos falando do ano 81 ao ano 96, e o último apóstolo vivo é João, e João é preso em uma ilha, tem uma revelação, e Deus manda ele, e Jesus manda ele escrever 7 cartas às 7 igrejas. A primeira delas, e nós vimos que elas obedecem um padrão, assim como a primeira que nós lemos em Éfeso, sempre tem uma apresentação. Jesus se apresenta, aquele que diz. Também, não apenas aquele que se apresenta, mas a carta, todas elas têm um padrão de que existe sempre uma censura, ou uma crítica à igreja, ou um elogio à igreja. 4 igrejas passam por censura e crítica, 2 igrejas só por elogios, e uma igreja só por censura, né? Ou aliás, censura e elogio, 4, 2 só elogio, e uma que é a última, que é a Laodiceia, só crítica, só censura, só acusação. Então, elas obedecem a esse padrão. Jesus se apresenta, depois Jesus traz alguma menção, ou seja, sabe quem é aquela igreja. Ele cita então a situação pela qual ele está comunicando uma carta, enviando a carta àquela igreja, e Jesus termina sempre com a porta da graça aberta, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele vai dizer: ao que vencer, a porta da graça está aberta. E elas obedecem sempre esse mesmo padrão. A primeira igreja, Éfeso, ficava a 100 quilômetros de Pátimos, aonde João estava preso.
não é? E ela era uma cidade portuária. Depois a pessoa pegava a estrada e ele parava na segunda cidade, que era Esmirna. Nós temos então a ordem geográfica das cidades, e esse é o padrão obedecido, a ordem geográfica. Agora, cada igreja tem uma particularidade. Imagine que nesta noite Jesus está enviando um e-mail para você. Imagine que nesta noite Jesus está mandando uma carta, um texto, uma mensagem pelo WhatsApp. De repente você está e entra lá numa mensagem do WhatsApp, e quando você olha, é o celular de Jesus para você. E Jesus vai te dar agora uma mensagem. E a mensagem que Jesus vai te dar é o que nós vamos ler agora. Versículo de número 8 do capítulo de número 2. Jesus diz à igreja de Esmirna: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Bom, Esmirna, diferente de Éfeso, que hoje é ruínas, Esmirna é a segunda cidade hoje mais importante na Turquia, Izmir. Ela é uma cidade muito comercial. Ela tem um mercado muito forte chamado Ágora. E o comércio é muito pujante lá nessa cidade. A segunda cidade mais importante de toda a Turquia. Ela sempre teve nesses traços na sua veia, sempre, nunca deixou, pelo local onde geograficamente ela está, a 8 quilômetros da costa, sobre montanhas, próxima de tudo, a estrada imperial passava por lá, e ela se torna um lugar onde os ricos gostavam de estar. Os ricos, os poderosos, tinham suas casas em Esmirna. Esmirna tinha também algo que é conhecido no mundo antigo, porque era em Esmirna que as Olimpíadas aconteciam. Grave isso, porque para você poder entender um pouco desta carta à igreja de Esmirna, você precisa saber que o povo lá vivia nas casas de apostas. Eles tinham o sangue olímpico, porque diferente de hoje, que é a cada 4 anos, as Olimpíadas antigas aconteciam a cada 2 anos, e a cada 2 anos Esmirna parava para poder receber os Jogos Olímpicos. Haviam muitos teatros, aquelas arenas ao ar livre, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas em Esmirna. Esmirna, além de ser uma cidade de um comércio forte, de uma cultura olímpica, de um lugar de ricos, Esmirna também, como todo o império, era uma cidade idólatra. Esmirna tinha o templo de Poseidon. Esmirna tinha o templo de Ártemis, a deusa Diana dos Efésios. E Esmirna tinha o maior de todos os templos da adoração imperial. Porque até Alexandre o Grande, na Grécia, dominar o mundo antigo por 12 anos, conquistar muitas cidades, Alexandre implantou uma cultura diferente dos conquistadores. Os conquistadores, quando conquistavam antes de Alexandre, eles exigiam que os povos adorassem os seus deuses e absorvessem a sua cultura. Alexandre fez diferente ao conquistar o mundo de uma forma muito rápida. Ele implantou diferente. Você
mantém a sua cultura, e eu quero conhecê-la, e adora o seu Deus, e eu vou aceitá-lo, e eu vou até também trazer ele aqui para a minha cidade. Agora, a única coisa que você tem que mandar para mim é o din-din, você tem que me mandar os impostos. Isso eu faço questão de você pagar os tributos ao conquistador, e você pode manter o seu Deus. Quando Roma assume, depois da queda de Alexandre, dividido-se em 4 regiões, e mais tarde uma das regiões se tornando a maior de todas, e Roma assumindo como império mundial. Roma mantém algumas coisas da cultura grega. Entre elas, ele permite que o grego koiné continue sendo falado, ainda que a língua latina seja a língua do império, mas que o grego koiné continue. Ele permite algumas coisas, entre elas, você pode adorar o seu Deus. Ok, mantém a adoração do seu Deus. Mas com o tempo, Roma começou a exigir que as pessoas adorassem ao seu Deus e mais alguma coisa. Ok, você pode adorar ao seu Deus, mas você agora vai ter que adorar também a um Deus de Roma. Então você poderia adorar ao seu Deus, mas você precisava adorar ao Deus de Roma. Mais tarde, o Deus de Roma torna-se o próprio imperador. O imperador se auto-intitula Deus, e ele, como divindade a ser adorada, não podia ser questionado. E uma ordem do imperador, se não fosse obedecida, era uma desobediência a uma divindade, e a pessoa deveria ser morta. Desta maneira, você poderia adorar ao Deus que você aprendeu na sua cultura, mas era preciso que você adorasse ao imperador. O imperador precisava ser adorado, e daí começaram a se criar alguns templos, e o maior de todos os templos imperial estava em Esmirna. Esmirna era a cidade da adoração ao imperador. Por causa disso, algumas coisas começaram a dificultar-se para os cristãos. Por quê? Porque os judeus receberam uma exceção, porque por causa de uma rebelião que houve no ano 70, quando os judeus não aceitaram a profanação do templo, e eles, por causa disso, se rebelaram contra Roma, e Roma mandou o seu exército até lá, e o então general Tito, que mais tarde se torna imperador também, o então general Tito vai a Roma, vai a Jerusalém, destrói tudo e acaba com tudo. Só fica aquele muro lá, que é o muro das lamentações, e um grupo foge e se esconde, e eles lutam até o fim. Por quê? Porque eles não aceitavam de maneira nenhuma que o seu Deus fosse o seu templo, a adoração a Jeová fosse profanado. Roma, após a destruição de Jerusalém, praticamente a extinção e o exílio de todos os judeus, criaram um salvo-conduto, criaram uma exceção, que o único que não precisava, o único povo que não precisava adorar ao imperador eram os judeus. Os judeus passaram a ter a exceção da adoração ao imperador. Precisavam continuar recolhendo impostos, mas não precisavam adorar. Por causa dessa rebelião, Roma criou em sua lei, em seu senado, uma exceção. Os judeus então se tornam não apenas os únicos que não precisavam adorar ao Deus de Roma, o imperador, mas os judeus também passaram a entregar, caboetar aqueles que não adoravam ao Deus de Roma. Por quê? Porque eles tinham medo de perder o direito que só pertencia a eles. E como eles também achavam que os cristãos era quase que uma divisão, uma heresia saída do judaísmo, todo cristão, quando um judeu descobria que ele não adorava ao Deus de Roma, mas adorava ao Cristo, ele então entregava os cristãos aos soldados romanos. E os judeus se tornaram algozes dos próprios cristãos. Daí então, sabedor dessa história, você precisa entender que em Esmirna, neste momento, para se comprar e para se vender, era necessário que se tivesse o selo de Roma. Daí por isso que alguns vão dizer que o selo da besta,
que está escrito, pela qual ninguém vai comprar ou vender que não tem o selo da besta, já se cumpriu. Alguns vão dizer isso, outros não, ainda vai se cumprir. Mas eu não quero entrar aqui em questões do livro de Apocalipse. O que eu quero dizer é que nessa época em Esmirna, você então, para poder comercializar, você precisava de uma certificação de Roma. Mas para ter essa certificação, ou você era judeu, ou você acendia incensos ao imperador. Por causa disso começou a haver um empobrecimento daqueles que adoravam a Cristo. E eles não apenas começaram a estarem em uma situação, em uma circunstância de pobres, mas eles começaram a ser perseguidos de diversas formas. E eles começaram a sofrer bastante. Ser crente nesta época era uma das coisas mais complicadas e mais difíceis. Por isso que o primeiro versículo da carta começa com Jesus dizendo para a igreja de Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último. Sabe, Jesus se apresenta à igreja não apenas como o Cristo Salvador, mas Ele está dizendo para a igreja, Ele está dizendo para aquela igreja que está sofrendo bastante, porque ela abriu mão de acender incenso ao imperador, e ela decidiu que o único Cristo, o único Deus, o único ser a ser adorado é Jesus, o que morreu na cruz. E por causa da sua decisão de não ter o seu Deus particular, o seu Salvador e mais um, de não ter Cristo e mais o imperador, de não ter Cristo e mais Poseidon, de não ter Cristo e mais Artemis, Cristo e mais algum Deus de Roma. E para a igreja de Esmirna, somente Cristo é o suficiente, somente o Senhor é o suficiente. Ela começa a pagar um preço por isso. E por causa disso, Jesus aparece à igreja, manda uma carta à igreja, e Ele começa dizendo à igreja: vocês não precisam ter um outro Deus, vocês não precisam confiar em uma outra justiça, vocês não precisam acreditar em uma outra divindade, vocês não precisam acrescentar alguma coisa à fé de vocês. Eu sou o suficiente, porque todas as coisas criadas começam comigo, mas todas as coisas um dia estarão diante da minha presença. Eu sou o começo e eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o A e eu sou o Z, eu sou o prefácio do livro e eu sou o que está escrito: fim da história. Ninguém, mas absolutamente ninguém, precisa de mais nada nessa existência que não seja o próprio Jesus. Ele é o começo, Ele é o princípio, Ele é a existência. Ele é mais ou menos assim. Você imagina que tem uma casa e você vai construir uma casa, mas para fazer uma casa muito legal, você precisa de uma planta. Então Ele é a planta, Ele é o projeto, Ele, Jesus, é o projeto dessa planta. Mas Ele não é somente o projeto, Ele é aquele que vai fazer a casa. Então Ele constrói a casa, mas Ele não é só o construtor da casa. Quando Ele termina, Ele é a própria casa. Mas além de ser a própria casa, Ele decide ser o morador da casa. Então por isso que Paulo vai dizer em Coríntios 15:1: todas as coisas foram criadas por Ele, mas todas as coisas só existem por causa dEle, e por causa dEle que essas coisas existem, tudo foi feito para Ele. E se não fosse Ele, nada do que tinha sido feito teria sido feito, porque Ele é o começo das coisas, mas Ele também é o meio das coisas, e Ele é o fim das coisas. Você não precisa mais de nada nessa terra, você só precisa de Jesus. Só Jesus, mais nada. Tem gente que quer Jesus e Maria, tem gente que quer Jesus e Santo Inácio, tem gente que, nada contra essas pessoas, mas Jesus aparece para a igreja de Esmirna e diz: vocês não precisam de mais nada a não ser de mim. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente para você. E por isso que Jesus diz: eu não sou apenas o primeiro e o último,
Mas todos os homens começam a vida, se formam, são todos empolgados, cheios de empolgação, e um dia morrem. E para muita gente, isso é o fim. Para muita gente, nasceu e ao fim da vida morreu. E tem muita gente que diz, morreu, acabou. E talvez Jesus, quando diz para Esmirna, eu sou o primeiro e o último, e alguém pergunta, e a morte? Aí Jesus responde, sim, estive morto, mas agora estou vivo, porque nem a morte pôde me deter. Eu venci a morte. Significa dizer que todas as coisas, todos os homens, todas as pessoas, toda a existência um dia estará diante dele, porque o fim das coisas termina nele. O fim dos homens termina nele. O fim das nações termina nele. O fim dos impérios termina nele. O fim dos poderosos termina nele. Por isso que está escrito, todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. O primeiro e o último, cuja morte não pôde vencê-lo. E ele morreu, ressuscitou, e ele diz para a igreja de Esmirna, sabe quem está falando com vocês? Quem? Aquele cuja morte não pôde vencer. Eu venci a morte, ou eu aqui. E uma coisa que eu acho lindo na igreja de Esmirna, é que as igrejas recebem sempre acusações. Esmirna só recebeu elogios. Não existe acusação contra Esmirna. Não existe, vocês estão pisando na bola, vocês estão fazendo errado. Ah, tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Não, não existe isso com Esmirna. Agora, mesmo assim Jesus conhece Esmirna. Veja, se você puder acompanhar, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 19, igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras. 2,19, conheço as tuas obras. 3:1, igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. 3:1, conheço as tuas obras. 3:8, igreja de Filadélfia. E começa logo assim, conheço as tuas obras. 3:14, igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras. Efésios, a igreja de Éfeso, 2:2. Conheço as tuas obras. Mas olha quando ele vai falar à igreja de Esmirna. Conheço, mas não tem obras. E ele diz, conheço a tua tribulação. Agora, me pergunte, por que não tem obras? Não vou responder, vamos passar para o outro ponto, com essa empolgação sua. Pergunta aí, por que não tem obras? Agora me ajuda aí, me ajuda. Por que não tem obras? Porque ele disse que conhece a sua tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. E eu vou lhe dizer, e tenha certeza disso. Servir a Deus não é fácil. Jesus disse, aquele que quer seguir a mim, pegue um voucher de pizza e me siga. Foi assim? Não. Jesus disse, aquele que quer me seguir, abra um Instagram e arrume seguidores e me siga. Foi assim? Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua
cruz e me siga. Sabe qual é o problema? Que Jesus vai dizer, quando o Filho do Homem, quando ele vier, será que ele vai encontrar ainda crente na terra? Será que ele ainda vai encontrar fé? Porque é diferente do evangelho que Jesus disse que é. O evangelho de hoje é um evangelho fácil de ser seguido, porque você não precisa renunciar. Só que o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia a um sistema de governo do mundo que vai mandar você pecar. Aí, a igreja de Esmirna está diante de um governo dizendo para eles: olha, isso é normal, pode adorar o imperador, todo mundo adora, por que você não adora também? E a igreja disse: eu não adoro, porque aquele que disse que era o primeiro e o último disse: não adore, e eu vou adorar somente a ele. E por causa disso daí, por causa da sua fé, Jesus diz para a igreja: eu conheço a tua 2:9, eu conheço a tua tribulação. Tribulação é uma palavra do grego, trebos. Sei falar grego não, eu vou lá, olho e peço para ouvir como é que se pronuncia, para depois no caso assim, pastor é fera, sabe falar grego. Sei não. Mas a palavra do grego quer dizer prensado, quer dizer perfume. Esmirna quer dizer perfume prensado, exalado. E trebos quer dizer que você está sendo amassado. Se Esmirna quer dizer mirra, perfume que exala, o perfume é exalado na tribulação, quando ele é prensado, quando ele cumpre o propósito. Sabe quando é que Deus vai tirar o melhor de você? Quando ele, Deus leva o profeta na casa do oleiro. Israel está vivendo uma vida folgada. Aí o oleiro está fazendo um barro, um vaso. Aí de repente o oleiro decide mudar o vaso, não gostou. Aí ele quebra o vaso e amassa o barro na mão do oleiro. E Deus diz para o profeta: assim também sou eu. Eu quebro o vaso, amasso o barro e faço um vaso novo. Por isso que ele está, E quando você está para cumprir o propósito de Deus, feito para o que Deus te estabeleceu, você pode dizer assim: por que não tem obras? É porque é exatamente da fé e das obras que o povo começou a perseguir a igreja. Aí Deus diz para Esmirna: deixa eu te falar uma coisa. Porque tem hora que quando a gente está sofrendo, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Porque você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Quando a gente está sofrendo, a gente tem mania de olhar para o céu e perguntar: cadê o Senhor? O Senhor está onde? Não está vendo? É assim ou não é? Na hora que a gente está, a gente fala assim: Deus! Sabe quem fez isso? Jesus. Na cruz do Calvário, Mateus 27. E diz: houve trevas sobre a face da terra. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? Irmão, se Jesus fez isso, quanto mais eu e tu. E Esmirna está sofrendo pela fé, pelo trabalho, pela vida de Cristo, pelo seu exercício cristão. Aí Jesus aparece e ele diz assim:
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, que sou o primeiro e último, que foi morto e revivi, eu conheço a tua tribulação. Agora, a tribulação, diz Minas, se manifesta de 3 formas. Primeiro, olha aqui para o versículo: conheço a tua pobreza. Irmãos, esta palavra pobreza também é uma palavra do grego, que a gente precisa olhar para esta palavra para poder entender o que é que Jesus está dizendo. Conheça a tua pobreza. Porque esta pobreza não é uma pobreza de dinheiro. Esta pobreza é uma pobreza social. Pastor, o que quer dizer isso? Esta pobreza é uma palavra chamada desprezo. Ela, para você ter uma ideia, os gregos, para poder explicar as palavras, eles faziam imagens. E a imagem dessa palavra é um mendigo com feridas no corpo, cabelo grande, barba mal feita, fedorento, numa rua pedindo esmola, e as pessoas cortando o caminho dele, porque achava aquele homem indigno. E essa palavra indigno, inclusive, está também em Isaías 53:3, quando diz que ele foi ferido, indigno, desprezado por causa do nosso pecado. Ele ficou nessa condição. Daí a ideia de pobreza aqui é uma ideia de desprezo. É uma ideia de as pessoas não quererem estar perto de você. As pessoas não querem andar contigo. Sabe, eu me lembro de uma história que me deixa muito triste. Muito triste. Eu era, meus 2 filhos, o Jonathan sempre foi um cara muito bem relacionado, mas o Gabriel já não foi tanto. Gabriel é um cara mais fechado. Eles não gostam quando eu falo deles, mas o Jonathan está casado, o Gabriel está solteiro. Ninguém entendeu a piada. Ok. E Gabriel, eu me lembro que era uma festa de São João, e eu gosto de São João. Eu gosto. Eu adoro uma fogueira, comer um milho, uma pamonha. Eu gosto do São João. Se você acha que eu estou em pecado, isso é um problema teu. Aí a gente tem uma chácara, e eu estava na mesa com os meninos, e eu falei assim: cara, a gente vai essa semana para a chácara, por que vocês não chamam os amigos? E o Gabriel falou assim para mim: pai, eu não tenho amigos. Eu falei: como que não tem amigos? Você estuda numa escola cheia de menino. E ele falou: pai, ele devia ter uns 11 anos de idade, 12, sei lá o que. Ele falou: pai, na escola ninguém quer ser meu amigo. E quando descobrem que eu sou crente, ficam zombando de mim. Os meus amigos da escola ficam tirando onda, porque sabem que eu sou filho de pastor, e ficam dizendo: essa roupa é do dízimo dos irmãos? Esse sapato é do dízimo dos irmãos? E eu sou o tempo todo motivo de chacota na escola. Eu prefiro ficar quieto na minha, eu não quero. Os amigos zombam de mim. Aí eu falei: puxa, pai, eu fiquei tão triste. Eu falei: então leva os meninos da igreja. Ele falou: piorou. Ninguém quer ser meu amigo, porque se fizer alguma besteira, sabe que eu vou contar para o senhor. Então eu não tenho amigo nem na escola e nem na igreja. Eu não tenho amigo, pai. E Gabriel se fechou no mundo dele. Quantas vezes eu já não chorei por isso? Quantas vezes eu já não disse para Deus: Senhor, eu talvez seja culpado de tanta timidez dele. Porque eu sou pastor. E esse sentimento de desprezo, a igreja de Esmina estava sofrendo. As pessoas não queriam andar com os crentes. Sabe quantas vezes, talvez você não sabe disso, mas você não é convidado para alguns lugares porque você é crente.
Algumas pessoas não te chamam para certos lugares, não é porque esqueceram, ou porque dizem, eu sei que você é ocupado, eu não te chamo. Não, não te chamo porque você é crente. Muitas vezes a sua família, ela às vezes até aceita você lá, mas sempre tem uma piadinha de mau gosto. Uma piadinha, porque você é crente. E zombam, e tiram onda. Você faz de conta que mas aquilo fere. Porque você não é anormal, porque você não está cheio de creca. E Jesus diz para a igreja de Esmirna: vocês estão dizendo assim, vocês são pobres. É a ideia do desprezo, do cheio de creca. Jesus disse: vocês podem estar achando isso, abre parênteses, mas, todavia, no entanto, entretanto, vocês não são pobres, vocês são ricos. O céu está aberto para vocês. Eu acampo anjos ao redor daqueles que me temem, e os livro de todo mal. Há anjos em volta de você. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Tu és rico e não sabes. Os céus te conhecem. Os céus sabem quem você é. Você tem amigos na eternidade. Você é valorizado aonde é o melhor lugar para ser valorizado, diante do trono do Cordeiro. Mas tu és rico. E ele continua, ele diz assim: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Blasfêmia quer dizer, aqui é fofoca, estão falando mal de você. Eles estão dizendo aqui, sabe aquelas línguas ferinas, os fofoqueiros de plantão, os que estão prontos para criticar você. Eles eu conheço também. Eu não conheço só as tuas lutas, eu não conheço só esse teu sentimento de desprezo, mas eu conheço também os fofoqueiros que falam de você. Eu não sei vocês, mas os fofoqueiros, eles existem. E eu tenho prova disso. É só olhar as minhas redes sociais. Gente que fica olhando o tempo todo para não fazer nada, só para olhar a minha vida e olhar a tua também. Tem gente que fala do cabelo. Se você pinta, pintou o cabelo. Se você não pinta, tá velha, não pintou o cabelo. Aí falam da tua roupa, falam do teu sapato, falam do teu casamento. Se está magro, falam porque tu está magro. Se está gordo, falam porque tu está gordo. Se tu não sai, falam porque não sai. E se sai, nossa, como sai? Deixa eu dizer uma notícia para você. Você é mais visto que a atriz de novela. Tem muita gente olhando a tua vida. E eu quero acrescentar. Está preparado? Está preparada? Sim ou não? Jesus diz assim: eu conheço os fofoqueiros que falam da tua vida. Eita, glória forte. Jesus disse: eu conheço os fofoqueiros da tua vida. Agora Jesus diz quem eles são. Isso aqui é pior. Porque Jesus disse: são aqueles que se declaram judeus. A si mesmo se declaram judeus. A si mesmo se declaram. Ou seja, eles não são, eles se declaram. Judeus aqui é povo de Deus, era o povo escolhido e santo. Jesus disse: quem está falando da tua vida é aqueles que acham que são melhores do que você. Os que estão falando da tua vida são aqueles que se acham santo.
Os que estão falando da tua vida é aqueles que acham, tu vai para aquela igreja preta, é. Alguém já perguntou por que a tua igreja é preta? Eu respondo toda vez, pastor, não se sinta chateado não, não, pode falar, pode falar. Por que a igreja é preta? Aí eu sempre respondo, vou te responder, vou, quando você me responder porque a tua é branca. Porque eu queria saber, não, porque é branco, ah é? Então se a sua é branca, a minha é preta. Qual o problema? Aí porque eu vou ter que explicar que é por causa de luz, de iluminação, por causa do telão, por causa da fotografia, por causa da filmagem. Aí e tem uns que ainda completam assim, parece uma boate. Aí eu respondo, eu não sei, eu sou crente, nunca fui em uma. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sei que tem gente que fala de você e se acha melhor do que você. Tem gente que está preocupado com a tua vida. Isso fere, irmãos. Eu fui alvo de fofoca. Eu sei o que é. Fere. Dói. E tem gente que ainda entra na tua rede social e bota umas mensagenzinhas vagabundas. Eu vou lá e bloqueio. Mas passo o dia pensando. E eu fico, sabe, digo, Senhor! E ele diz assim, conheço esses fofoqueiros. Se acham melhor do que você. Mas olha o que é que ele diz. Não são. O que é que eles são? Sinagoga de Satanás. Porque, irmãos, eu nunca vi na Bíblia escrito assim, por causa disso não vai para o céu. Por causa disso, você sabe esse disso que eu estou falando. Não vou dizer aqui não, para depois não estar dizendo, o pastor liberou. Por causa disso não vai para o céu. Eu nunca vi. Agora sim, a maledicência sim. Paulo diz assim, Israel não entrou na terra prometida, porque murmurou contra Moisés. Quem foi que disse que no céu tem fofoqueiro? Olha uma pessoa que está do seu lado e diga assim, ei, guarda a língua. Irmãos, já que você sabe o que eu estou dizendo, eu vou pedir novamente. Quem trouxe o dedo de profeta? Esse aqui, dedo de profeta, esse aqui. Agora vira a pessoa que está do seu lado e diga assim, eis que eu te digo, guarda a língua. Jesus diz assim, olha, sabe esses que estão falando? Sim, é tudo santo, é sinagoga de Satanás. Já viu o filho dela? Interessa? Te preocupa com o teu? Tu viu o quê? A maneira que ela olha para ele. Vai te preocupar com o teu marido, ô enxerida. É verdade? O quê? O filho do pastor foi. Olha para o teu filho. Deixa o meu. Jesus diz, sinagoga de Satanás. Não te preocupa que eu conheço eles. Só que a coisa vai apertar. Não é somente o sentimento de pobreza, a língua ferina dos outros. Olha o que é que ele diz no versículo de número 10. Você vai sofrer. E o diabo vai lançar alguns na prisão. E eles vão ser postos à prova. E vocês vão viver tribulação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa está ruim. Tá. Jesus está dizendo, vai piorar. E ele diz, olha só.
tens de sofrer. Olha o que está escrito: tens de sofrer. Vai ter que sofrer. Agora me pergunte por quê. Me pergunte de novo. Por que que Deus permite que a gente sofra? Por quê, pastor? Resposta: toda vez que você vê um para na Bíblia, para, é propósito, é a razão pela qual as coisas são escritas. E ele diz: você vai sofrer porque o diabo está para lançar na prisão. Ou seja, o propósito do diabo é fazer para você sofrer. Esse é o propósito do diabo. Aí Deus permite. Ele diz: para quê? Para quê? Para serem postos à prova. Se você trouxe caneta e quer marcar, marque, porque quando eu li isso eu fiquei empolgado. Prova. E eu marquei prova. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, aí eu tenho em casa uma Bíblia em grego que vai mostrando embaixo palavra por palavra. E eu peguei aquela palavra lá, depois eu fui lá para um outro dicionário, porque eu fiquei interessado nessa prova. Porque olha só o que Deus está dizendo: o diabo vai atanazar a tua vida para te provar. E eu falei: prova? Quem foi que disse que prova é coisa boa? Aí eu fui lá olhar, prova, não gosto de prova. Quem gosta aqui de prova aqui? Levanta a mão que eu dou a minha. Ninguém gosta. Aí eu falei assim: e Deus permite uma igreja que Ele está elogiando ser provada pelo próprio diabo? Que é isso? Eu fui olhar a palavra prova, e a palavra prova aqui quer dizer aperfeiçoamento, refino de ouro, melhoria, treinamento para vencer. Porque Jesus está usando uma linguagem para o pessoal que está acostumado com as Olimpíadas. Então quando ele diz: o diabo vai colocar vocês para serem presos, porque ele está fazendo isso, porque eu autorizo para provar vocês, ele está dizendo: isso é um treinamento. Porque depois que vocês passarem pelo treino, vocês vão entrar na competição e vão sair de lá vitoriosos. Pastor, por que eu estou passando por isso? Deus está te treinando para o melhor dele que ainda está por vir. Irmãos, quando eu casei com a pastora Leonor, era cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Glória a Deus por isso mesmo. Por isso que eu amo cuscuz até hoje. Nunca me deixou, como é que eu vou deixar ele agora? Quando nós nos casamos, eu e a pastora Leonor, sabe como é que foi o nosso casamento? Ela foi para a casa de uma irmã para bater o bolo, pediu na igreja quem podia ajudar, e deram a ela um açúcar glacê, deram um trigo lá, deram uma coisa, ela juntou com as amigas dela lá, né, da época lá da igreja, porque todo mundo tem uma fase complicada, ela também foi da Assembleia de Deus, aí passou por lá, saiu sem querer, desculpa os irmãos da Assembleia, aí juntou lá, foi fazer um bolo na casa da irmã. No dia do casamento, eu fui atrás de uma caixa de isopor, compramos skin cariol, sabe nem o que é isso, botamos dentro do isopor, arrumamos, e alguém disse assim, e era o que? O bolo que ela fez, e um refrigerante na caixa de isopor, servido pelos meus tios, em copo de plástico. Foi assim a cerimônia do meu casamento. E quando a gente casou, a gente foi morar na comunidade, na vacaria da Vila La Roque. Alguém já sentiu o que é cheiro de esterco de vaca de manhã? Eu sei o que é. O mijo do boi fede, é forte. E a gente acordava sentindo aquele cheiro. Quando a gente saía de casa, no dia de chuva, a gente tinha que levar um sapato e botava a bota, porque a gente pisava em meio metro de lama, para chegar lá do outro lado para pegar um ônibus. Eu dizia para Deus, eu sou fiel ao Senhor. Por quê? E Deus dizia, eu estou te provando. Eu estou te provando. Porque no dia de você subir no pódio,
no dia de você receber a coroa de louros, no dia de você ser aclamado, você vai saber por onde você passou e vai saber valorizar o que eu estou te dando. Se você está sendo provado, é porque Deus tem algo para a sua vida. Se você está sendo atachado, é porque Deus tem algo para a sua vida. Se você está dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo, eu estou treinando você para as competições das Olimpíadas da vida, para você sair vencedor. E ele diz assim: ser fiel. Olha só, ser fiel. Versículo de número 11, 10 ainda. Seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa. Quando o pessoal de Esmirna ouviu coroa, falou, eu sei o que é. 25 mil pessoas no estádio, e o cara entra correndo, ele é o primeiro, e ele ultrapassa, e ele corta aquela fita, e ele é o campeão. E ele é levado a um pódio, e é tocado uma música, e vem uma pessoa e coloca uma coroa de louros na sua cabeça, olha para ele e fala, você é campeão. Jesus está dizendo, você vai passar por coisas difíceis, eu sei. Não fique achando que eu não estou vendo, eu estou vendo o teu sofrimento. Eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o desprezo que as pessoas têm por você. Você se acha alguém inferior, você se acha alguém incapaz, você se acha alguém que não tem valor nenhum, é o que você se acha. Mas aqui no céu as pessoas te conhecem. E eu sei que o diabo ainda vai atazanar a tua vida. Já basta a irmã Doquinha que ataniza com a língua dela. E eu conheço a irmã Doquinha. Ela até se acha crente, mas é sinagoga do diabo. E eu sei que o diabo vai te prensar. Mas o propósito é para refinar você. Você vai crescer com a prova que está vindo sobre você. Você vai ficar mais crente. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar um marido melhor. Você vai ficar um filho melhor. Você vai ficar uma esposa melhor. Você vai ficar um funcionário melhor. Você vai ficar um patrão melhor. Você vai ficar alguém melhor. Você vai ficar um pai melhor. Vai ser pressado. Mas seja fiel. Vá até o fim. Porque vai chegar um dia que eu vou coroar você. E você vai olhar para todos os lados e vai ver que você é vencedor. E quando você for ser vencedor, diz o texto, de modo algum, versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E você vai dizer para mim, pastor, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu vou dizer para você, eu sei. Por isso que Jesus começa no versículo de número 10, dizendo assim, 10. Não temas. Sabe, nós somos tomados de medo. Se tem uma coisa que nos apavora é o medo. E por causa do medo das coisas que vão acontecer com a gente lá na frente, que a gente nem sabe o que é, a gente fica ansioso. A gente se enche de ansiedade, porque a gente fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que vai? Será que vai? Será que vai? E a gente, porque ansiedade é futuro. Então Jesus vai dizer para a igreja de Esmirna, vocês estão se achando lá embaixo, sendo atacado por todos os lados. Entenda que você está sendo provado para poder vencer. Mas ele começa a frase, como a gente sempre escreve o hebraico
o judeu tinha isso na cabeça, era começando do fim para o começo. Ele começa com a palavra que eu terminaria: não temas. Quanta gente vai se levantar contra? Quando eu olho para trás da minha vida, há 30 anos atrás, eu olho lá para trás, cara, às vezes meus filhos chegam hoje para mim e falam assim: pai, o senhor é o cara, se tu olhasse para mim há 30 anos atrás, tu ia ter pena de mim. Às vezes meus filhos dizem assim: poxa pai, o senhor é inteligente, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Eles só nunca disseram para mim que eu sou bonito. Eu acho que eu vou cobrar isso deles. Amor, obrigado por você. Ok. Mas se olhassem para mim há 30 anos atrás, quantas vezes eu olhava para Leonor e Leonor dizia assim: a gente precisa ir para algum lugar. Para quê, amor? Para comer, porque não tem nada. Eu saía de manhã de casa para vender, eu era vendedor. E quantas vezes eu não me sentei em alguns bancos da cidade e chorava. Mas qual era a opção que eu tinha? Nenhuma. Até que eu aprendi a ouvir a voz de Deus dizendo para mim: Ezequias. Eu dizia: Senhor, tu não está vendo? Conheço. Mas não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque você vai vencer. O melhor de Deus ainda vai chegar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Levante-se na vitória do Senhor. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Tu podes achar que és pobre, abre parênteses, mas tu és rico. E eu conheço. Por isso, sabe, ele pode vir provar e tentar você, mas não vai dar em nada. Por quê? Porque ao que vencer, de modo algum, a segunda morte terá domínio sobre ele. Hoje Deus está dizendo para nós: você precisa entender que há um projeto de Deus para a sua vida. Há um projeto de Deus para a igreja. Há um projeto de Deus chamado vida eterna. Mas nós vamos ser acometidos de tantos tormentos. E a única coisa que Deus está dizendo para nós esta noite é: não temas. O que Deus está dizendo para nós esta noite é: não temas. Não temas. Eu creio que Deus esta noite pode, e tenho certeza absoluta, fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Pessoas que estão aqui, talvez como a igreja de Esmirna, cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de pavores. Eu gosto de um versículo que Jesus começa a igreja de Esmirna dizendo: eu sou o primeiro e o último. E Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Veja o Deus a quem você serve.
Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, foram criadas por Ele, sejam soberanias, foram criadas por Ele, quer principados, governos, potestades, foram criadas por Ele. Tudo foi criado por meio dEle e foi criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem por causa dEle. E Ele esta noite está dizendo: não temas. Ele nesta noite está dizendo: não temas. Pode se levantar o diabo, não temas. Pode se levantar as línguas ferinas, não temas. Pode se levantar a ansiedade, o medo, o pavor, não temas. Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele está na igreja. Todas as coisas são para Ele, por causa dEle e por meio dEle.